Olá, bem-vindos ao canal Mais Foco. Este vídeo que eu fiz aqui um bocado assim à pressa, eu queria falar sobre o que está a acontecer no mercado das criptomoedas, principalmente lá está Bitcoin e Ethereum, são aquelas as principais posições que eu tenho, e também queria aqui falar de algumas das coisas que têm vindo a acontecer no mercado das criptomoedas nas últimas semanas e especificamente o que é que aconteceu durante esta noite ou ontem à tarde, em que o preço tem vindo a baixar bastante. No entanto, assim como eu tenho dito várias vezes, isto é um mercado bastante volátil, há muitos riscos associados. No entanto, quem faz investimentos também tem que perceber que há dinâmicas fora dos mercados que fazem com que o preço das criptomoedas baixe bastante. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui um bocado o que é que tem vindo a acontecer nestes últimos tempos, por isso vamos ao vídeo. Aqui no CoinMarketCap podemos ver que o market cap está neste momento a 1.7 trilhões de dólares e podemos ver que há cerca de 6, 7 dias o mercado estava em 2.2, então nestes últimos tempos tem vindo a baixar significativamente. As pessoas têm vindo a fugir deste mercado, basicamente porque tem vindo a haver bastantes ganhos, e o que é que as pessoas estão a fazer é tirar aqui os profits e basicamente fugirem para outros mercados ou tentar esperar alguma queda para depois investir mais tarde. No entanto, quando uma pessoa fala em trilhões ou 1.000 milhões ou bilhão, obviamente temos que perceber que isto são valores bastante avultados, é muita liquidez a entrar no mercado, assim como também a sair. Temos visto que também o mercado de ações tem sofrido bastante nestas últimas semanas, tem acontecido muitas coisas que fazem com que o cenário macroeconómico afete todos estes mercados, por exemplo os dados de inflação, que foram acima de um bocado daquilo que eram, se calhar não acima do que eram esperados, mas foram acima, como muitas pessoas diziam, e espera-se que nos próximos meses ainda venham dados, não digo mais preocupantes, mas venham em linha do que algumas pessoas têm vindo a acentuar, que é não é possível não haver inflação com a impressão de muito dinheiro por parte da Reserva Federal. No entanto, estes mercados, como por exemplo criptomoedas e Bitcoin especificamente, que é suposto ser uma proteção contra a inflação e preservação de valor, normalmente estão a apreciar por causa disso. No entanto, aqui podemos ver o que é que está a acontecer neste momento no top 10, top 20 de criptomoedas. O mercado desde ontem está em baixo, em quase 10%, já teve vindo 12 ou 13, mas agora já está outra vez a voltar para cima. Podemos ver aqui que a Bitcoin neste momento, nos últimos 7 dias, tem menos 20% de retornos, já teve 1.3 tris, neste momento está abaixo de 1 tri. A Ethereum em segundo lugar. A Ethereum ontem estava a subir cerca de 10%, porque foi anunciado um ETF de Ethereum, acho que foi no Canadá. Então foi notícias muito positivas e estava acima, e de repente fez assim um crash, um flash crash, e de repente está em baixo. Depois temos aqui, por exemplo, a Binance, que já muita gente diz que é possível que vá substituir aqui a Ethereum porque dá outro tipo de vantagens, mas neste momento eu acredito que a Ethereum, para mim, faz todo sentido ter no meu portfólio. A Ripple teve, acho que as 2 últimas semanas foram fenomenais, por causa de muitos dos processos, ou as pessoas estarem a assumir que alguns dos processos da Security Exchange dos Estados Unidos estavam a cair por terra, então há muito otimismo a olhar para a Ripple. No entanto, nesta semana já vai com 30% abaixo. Depois há imensas moedas que têm vindo a cair, projetos interessantes, por exemplo a da Cardano, 22%, Dogecoin, que pronto, continua a ser aquele pump and dump. É preciso ter muito cuidado com isto. Não quer dizer que no futuro não possa vir a ser uma moeda relevante, no entanto, eu neste momento nem me aproximo deste tipo de coisas, porque já sei que há pessoas que podem ganhar e há muita gente que também pode perder, portanto é assim que eu vejo a coisa. Prefiro ter aqui posições que eu estou relativamente confortável, ou pelo menos que o risco é menor, da minha percepção. Depois Polkadot também 27%, Uniswap, Litecoin, são projetos interessantes. A Chainlink também é um projeto que eu gosto bastante, e aqui a Stellar com 30%. No entanto,
podem ver que praticamente todas as moedas estão em baixo, mas quando as pessoas pensam que só são as criptomoedas ou o mercado, não, isto está no mercado das ações em todo o mundo, mas aqui vou olhar aqui para o preço do Bitcoin e o que é que aconteceu. Portanto, podemos ver aqui nos últimos dias que houve quedas acentuadas, desde que tivemos aqui nos 65 mil dólares e neste momento estamos nos 50, chegamos a tocar aqui nos 47, há aqui uma resistência, pelo menos eu assim acredito que há uma resistência nos 47, se baixar dentro dos 47 deve vir aqui aos 44, no entanto pode ir aqui a níveis inferiores, eu acredito que no longo prazo vai continuar a subir. Fundamentalmente não acho que tenha mudado nada relativamente à Bitcoin, nada mudou nos últimos tempos que me faça pensar isto já não faz sentido, nenhuma regulação, nenhuma exclusão por parte de governos relevantes, como por exemplo temos a Turquia, que supostamente baniu através do pagamento de bens e serviços com criptomoedas. No entanto, para comprar ou investir ainda é possível. No entanto, isto apenas demonstra para as outras pessoas que a lira, que é uma moeda que tem vindo a desvalorizar bastante nos últimos tempos, não é uma moeda que as pessoas querem ter, querem trocar isso por Bitcoin, por exemplo, porque as pessoas não acreditam na Reserva Federal ou no governo da Turquia. Portanto, tendem a fugir para outros mercados e mesmo investidores estrangeiros fogem do mercado da Turquia. No entanto, enquanto se mantiver por estes níveis, lá está, eu não acredito que mudou nada fundamentalmente, mas sim, houve aqui uma grande queda, que há explicações. O que aconteceu, eu vou explicar um bocadinho mais à frente, mas basicamente as pessoas colocam-se em situações vulneráveis a quedas no mercado. Então o que acontece? Vamos imaginar que temos aqui um portfólio de 10 mil euros e, dependendo da corretora, esta vai-vos emprestar dinheiro e o que pode ir buscar em caso haja uma falha de pagamento é as vossas ações. Então eles dizem-vos assim, olha, nós podemos te emprestar até 50% do teu portfólio, ok? E tu basicamente tens aqui um juro que pagas, 2%, e depois podes utilizar isso nas tuas negociações. Caso o valor suba, tu basicamente estás a subir mais porcentagem do que aquilo que realmente tens líquido. Vamos supor que tinhas 10 mil e agora tens mais 5 mil emprestado. Se o mercado subir, tu ganhaste dinheiro e depois até podes abater e pagar. Fantástico. O problema é quando o mercado vai ao contrário. Então, se houver aqui um decréscimo bastante rápido, o que é que pode acontecer é que as corretoras dizem-te, olha, o mercado baixou, nós emprestamos de 50%, mas neste momento o teu portfólio já não são 10 mil, já são 7 mil. Já não te podemos dar isso, tu tens que meter dinheiro rapidamente na corretora, e se for uma queda muito acentuada, o que é que eles fazem? Vendem-te as posições todas, independentemente quais são, e se estiver a perder muito dinheiro, vendem tudo para garantir que eles não estão expostos a riscos mais elevados. Podem ver aqui neste gráfico que temos o total de liquidações, aqui associado com o preço da Bitcoin a amarelo, a verde são os longs e a vermelho são os shorts. Portanto, a verde, os longs, quer dizer que são pessoas que estão com alavancagem ou com dívida e que basicamente foram liquidadas. As exchanges venderam todas as posições deles. Sempre que há aqui uma grande venda ou uma grande liquidação, podem ver aqui o preço da Bitcoin a amarelo a baixar. Acontece aqui, depois acontece aqui mais para a frente, o preço continua a baixar, aqui também nesta zona continua a baixar. Sempre que há um spike, não é? Podem ver que o preço da Bitcoin desce bastante. E nesta última semana tem vindo a baixar bastante. Podemos ver aqui este que foi 8.42 bis. Se eu não estou em erro, isto foi o maior valor desde que me recordo. Portanto, isto quer dizer que as pessoas estavam tão convictas que o preço só podia ir para cima, que quando baixa e faz um efeito de cascata ou bola de neve, é que todas as pessoas que tinham grandes alavancagens
elas vão ser liquidadas e depois o preço sempre a baixar, e outras pessoas que tinham posições alavancadas com um preço mais baixo vão continuando a ser liquidadas. E podem ver que também aqui ontem também foi cerca de 2,82 bis. Isto são números absolutamente gigantes. Eu não recomendo a ninguém ter posições alavancadas, não devem. Se vocês acreditam, simplesmente deixem-se estar, comprem e deixem estar o dinheiro, não se ponham em posições de dívidas para tentar investir neste tipo de ativos que já são por norma muito arriscados, não recomendo a ninguém, mas isto fez com que o preço chegasse aqui aos 49 mil dólares. Na minha perspectiva, isto não necessariamente é mau, porque como é que o preço também subiu tanto? Foi porque estas pessoas estavam endividadas ou estavam alavancadas, continuaram a comprar, e isso faz com que eles tenham muito mais dinheiro disponível e faz com que o preço também vá para cima. Para mim é de certa forma saudável, ok? O preço ir para baixo, porque faz com que este tipo de coisas deixe de existir. Essas posições são completamente liquidadas e neste momento posso achar o mercado está mais balanceado, em que o preço reflete exatamente a procura e a oferta que é suposta, e não simplesmente aqui haver bilhões em alavancagem, que também pode estar a acontecer do lado dos shorts, mas podemos ver neste momento não há grandes liquidações em shorts e não temos visto no último mês todo. Isto é não só de Bitcoin, isto é em todos os símbolos. Se vocês quiserem ver aqui especificamente, por exemplo, aqui Ethereum, também conseguem ver que houve liquidações e o preço, sempre que há grandes liquidações, baixa, como podem ver. No entanto, aqui o preço de Ethereum estava em alta, no máximos históricos, e mesmo assim foi liquidado, o preço baixa. Claro que isto não foi a única notícia que fez com que isso acontecesse. Portanto, porquê é que aconteceu esta liquidação tão grande nestes mercados? Então surgiu umas notícias, acho que foi um bocado coincidência, foi tudo ao mesmo tempo. Primeiro foi que mineradores na China, basicamente houve uma cidade ou uma região da China que ficou, ou teve um blackout de eletricidade, então os mineradores não podiam minerar, e sempre que a hash rate de mineração baixa, normalmente o preço também segue a tendência. Se a hash rate subir, o preço segue essa tendência de subida. Isto foi uma das notícias. A outra notícia foi na semana passada, foi que anunciaram, acho que foi no Twitter, lançaram uma notícia a dizer que a SEC americana ia começar a implementar algumas regulações no mercado das criptomoedas, então gerou assim uma pressão vendedora que depois tudo em cascata a baixar, a ser vendido, foi tudo liquidado. Isto foi o número 1. Depois, porque é que baixou nos últimos 2 dias ou desde ontem à tarde? Então, podemos ver aqui uma notícia que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propõe uma taxa, um incremento na taxa a ricos. E o que é que isso quer dizer? Basicamente, neste momento havia duas propostas, são duas propostas, uma é para taxar os rendimentos, e a outra, os rendimentos tipo salário, e a outra é para taxar os rendimentos de capitais, como por exemplo ações, criptomoedas. O partido vai propor, isto ainda não está anunciado, ainda vai ser anunciado, acho que é para a semana, mas já estão a dizer que é isto que podemos esperar, que é basicamente um incremento de 2,6% para 39,6% de 37% no salário, portanto um aumento, para pessoas que ganhem mais de $1 milhão, ok? Não é para todas as pessoas, simplesmente para aqueles que ganham $1 milhão, mas as pessoas que ganham $1 milhão, porque é que elas estão preocupadas? Não só os investidores, os hedge funds, os fundos de investimento, etc., mas houve muita gente que no último ano e tal, desde que o Covid chegou, tiveram ganhos astronómicos e fizeram bastante dinheiro, muito acima do $1 milhão, e essas pessoas vão ser severamente afetadas nos Estados Unidos. Pessoas que investiram em criptomoedas, que investiram em ações como, por exemplo, a Tesla, a NIO, que são ações que têm valorizado 200, 300, 400%,
são exatamente essas pessoas que neste momento vão ser o target deste tipo de planos. No entanto, isto foi apenas para o salário que eu falei, mas os ganhos de longo prazo, ou seja, se uma pessoa tiver uma ação e tiver essa ação a longo prazo, mais do que 1 ano, 2 anos, nos Estados Unidos são taxados a 20%. O plano aqui é aumentar para 39,6% as taxas de ganhos de capitais, como por exemplo ações, e neste momento este tipo de ganho está a 20%. Portanto, isto é dobrar. Isto é algo que não foi visto em lado nenhum, é algo que as pessoas não estão à espera de todo que vá acontecer, porque isto ainda não foi proposto oficialmente, mas depois de ser proposto tem que ser aprovado. E já muita gente diz que isto nunca na vida vai passar, mesmo o Senado sendo controlado pelos democratas, é muito normal que há democratas que não defendem ou não têm esta visão, normalmente são os mais socialistas que estão à procura de aumentar os impostos para pagar o plano de infraestruturas que vem aí, que vai ser bastante pesado no PIB dos Estados Unidos. Então eles precisam ter aqui uma forma, de certa forma, para começar a pagar essa dívida monstruosa. Mas o que as pessoas estão a dizer é que isto não vai acontecer. No entanto, não deixa de ser um susto para os mercados. Logo que isto aconteceu, vou-vos mostrar aqui. Ou seja, o mercado estava aqui do SP500, estava aqui nos 416, logo que isto aconteceu foi aqui para os 411. Ou seja, foi uma queda brutal no mercado, aconteceu nas ações, nas criptomoedas, porque realmente ninguém estava à espera que isto acontecesse. E o mercado já estava aqui num zigue-zague, principalmente nas ações altamente especulativas. Então, com isto, simplesmente abalou o mercado e há muitos investidores a fugirem porque estão com medo e incerteza normalmente nunca é boa para o mercado e neste momento só tem prejudicado. No entanto, aqui, como eu estava a dizer, a maior parte das pessoas não acredita que isto vai acontecer. No entanto, penso que deverá haver aqui uma negociação e se calhar os 20 não se vão manter, mas provavelmente os 39 também não vai ser. Se chegarem aqui aos 30, 32% será um valor se calhar mais normal e mesmo assim pode haver repercussões bastante grandes, fuga de capitais, pessoas a ir por outro tipo de ativos, como por exemplo imobiliário, porque realmente veem que nos próximos anos se calhar nas ações não vão ter retornos que justifiquem o risco, porque em muitos estados não são só os 39,6%, também depois haverá uma percentagem extra dependendo do estado que vocês estão. Então se calhar, ou dependendo do vosso rendimento global, agora imagina que em vez de ser 40% são se calhar 55%. Então as mais-valias são todas taxadas a 55% e isso é basicamente retirar todo o dinheiro que as pessoas ganham neste tipo de mercados. Então é muito normal. E ele até diz aqui, para muitos investidores pode ser mais de 50%. Por isso é muito normal que eu acredito que isto não vai acontecer, principalmente quando os Estados Unidos têm muita dívida estrangeira que precisa de pagar no futuro, então eles têm que investir no crescimento das empresas, no crescimento do PIB, e isso não vai só acontecer com o plano de infraestruturas, claro que potencia isso, mas as empresas também precisam de crescer para conseguir pagar esta dívida monstruosa. E então tem sido assim que os Estados Unidos têm funcionado. Durante a era de Trump ele baixou estas taxas para os ricos. Não quer dizer que é isso que faça sentido, no entanto, dobrar acho que é um bocado extremo e claramente o mercado não estava para isso. Quando vierem notícias mais positivas, isso claramente vai voltar a níveis normais. Outra coisa é que a minha estratégia de investimento em criptomoedas mudou um bocado. Eu tenho, ou até agora tinha assim um portfólio bastante diversificado mesmo de criptomoedas. Não tinha só, por exemplo, em Bitcoin ou Ethereum, a minha maior posição é em Bitcoin, mas uma coisa que eu quis ter a certeza é que também estava diversificado dentro de altcoins. Ainda tenho, no entanto, vocês podem ver que eu comecei significativamente a baixar a minha exposição a altcoins, porque lá está, sempre que há grandes valorizações no mercado, e vocês têm notado, as altcoins têm subido bastante, têm percebido que
é muita festa a acontecer ao mesmo tempo, é muita euforia, e quando vocês veem esquemas de pump and dump, pessoas a comprar ou basicamente a combinar, a comprar ao mesmo tempo, aquilo sobe, vamos marcar aqui um dia, vamos fazer com que o preço suba e de repente vendem tudo, aqueles que chegaram tarde perderam basicamente metade do portfólio, e eu, como já estava à espera destas coisas, simplesmente comecei a retirar ganhos, grandes ganhos que tive em algumas altcoins, e seja dentro de a plataforma, por exemplo, a Revolut que eu uso, também na Binance. No entanto, há aqui algumas altcoins que eu continuo a manter. No entanto, a minha recomendação é, sempre que vocês se veem nesta picos de mercado, que eu consigo, de certa forma, identificar para algumas, principalmente altcoins, que o mercado chega aqui a uma euforia tão grande que depois disso só faz sentido haver uma correção. Não quer dizer que no futuro não continue a entrar nesse tipo de altcoins. No entanto, eu acho que faz mais sentido retirar os ganhos em moedas mais pequenas, que os projetos são bastante interessantes, e se eu quiser redirecionar para estas apostas mais convictas de criptomoedas que eu acredito que tenham muito mais futuro, ou se tiverem um risco de irem abaixo, o risco vai ser menor comparado com estas altcoins. Portanto, o que eu fiz foi exatamente isso, retirar, e agora, se me apetecer, ainda não decidi se em termos do mercado neste momento faz sentido o buy the dip, ou seja, comprar estas criptomoedas com alta convicção que eu tenho, comprar já ou esperar para que o mercado acalme e aí comprar mais. No entanto, lá está, estou a reduzir a minha exposição a certos riscos, aconselho-vos a fazer o mesmo, e se vocês acreditam num projeto, se não têm problema com esse capital, ou se não têm problema em perder esse dinheiro, se realmente acreditam no projeto, acho que faz sentido vocês não venderem e continuarem a ter essas criptomoedas no vosso portfólio. No entanto, nós sabemos que há muitas criptomoedas que não fazem nenhum sentido, não estão a adicionar nenhum valor para a comunidade ou para o mundo, simplesmente foram financiados e estão a tentar ganhar o seu espaço com dinheiro quase gratuito de pessoas que estão a investir e que às vezes não sabem muito. No entanto, deixo-vos aqui este vídeo um bocado mais alongado, o que eu queria falar. No entanto, acho que faz sentido dar aqui algum contexto sobre o que está a acontecer, por isso aproveitem o resto do fim de semana e não se esqueçam de ter mais foco e bons investimentos.